Bom, na semana passada vocês tinham uma tarefa para ser feita, né? Que era instalar o a nossa IDE, que se chama deve ser mais. E eu queria entender, coloquem aí, escrevam para mim no chat. Deve ser mais. Quem conseguiu instalar? Coloca eu, sim. Muito bem, Nara. Kaique, Vitória, ai que bacana. Sim, mas meu note tá com seu irmão, tá. A Vitória também conseguiu, a Lívia, a Duda. Achou estranho, Elô? Sinistro, né? Bizarro. Mas agora vocês vão começar a gostar. Embora ele pareça sinistro e bizarro, gente, é onde nós vamos construir os nossos programas de verdade. Então, o que eu pensei de estratégia hoje na aula? Vocês não precisam acompanhar em tempo real usando o programa, tá? Mas eu vou compartilhar a tela e demonstrar como que seria criar o primeiro programa dentro desse ambiente. E aí, depois que terminar a aula, né, até vou terminar um pouco antes, vocês pegam e aí com mais calma, vocês reproduzem aquilo que eu expliquei aqui, tá bom? Eu acho que é um bom caminho, porque se vocês tentarem ir reproduzindo em tempo real aquilo que eu tô falando, eu acho que vocês vão acabar se perdendo. É um novo momento da disciplina, né? A gente encerra o primeiro bimestre, inclusive falando nisso, ficou bem claro uma coisa para mim ao lançar as notas de vocês. Aqueles alunos que frequentam as aulas síncronas e que têm entregado as atividades, conseguiram médias fantásticas. Então, eu tive muitos alunos com média 8, média 9 e até média 10, que é muito raro dentro da disciplina de lógica de programação. Então, parabéns para vocês que estão aí empenhados, né? Essa receitinha de bolo funciona, é só repetir ela. E nós temos alguns alunos aí que precisam ser resgatados, então que vocês comecem a partir de agora um novo momento, esqueçam o que aconteceu lá atrás e vamos pegar firme, tá bom? Vamos ver. Ela tá perguntando se eu já fiz a chamada. Ainda não, Evelyn. Mas eu, bem lembrado, eu vou aproveitar e já anotar aí o nome, tá bom? Então vamos lá. Quem tá aqui hoje? Amanda, Ana Luísa, Ana Skin, Ana Clara, Kaique, Evelyn, Gabriel, Juliana, Elô, Henrique, Isabel Assis, Isabela de Melo, Jean, ok, Jean, Jéssica, João, Kaique, Kailane, Leonardo, Júlio, Lívia Doriguelo, Maila, Marcos, Maria Eduarda, Paloma, Maria Eduarda, ok, Pedro Fontolã, Pedro Henrique, Rai, Samuel, Stephanie, Tawane, Raya é o último dragão, Tatiane, já falei, né? Tiago Pavan, Vinícius,
Vitória, Vitória Veronês e Nara. Muito bem, turma grande hoje, né? Porque a gente tá juntando todo mundo. Então, vamos nessa. Hoje, nesse momento, eu vou criar com vocês um primeiro programa na linguagem C. O que seria criar esse primeiro programa na linguagem C? Recapitular algum daqueles exemplos nossos que nós criamos no diagrama de blocos, pegar esse diagrama de blocos e transformar ele em código de computador. Então, eu vou compartilhar a tela para que vocês possam ver assim, vários ambientes aqui da minha aula. Compartilhar a tela inteira. Ok. Estão vendo minha tela? Então, sim, então tá bom. Olha o que vai acontecer. Quando vocês instalarem o DevC, ele vira um aplicativo aqui no Windows, ó. Então, você vai clicar no DevC. Ele vai abrir, e aí é onde vocês falaram, nossa, que lugar estranho, sinistro, né? É isso aí mesmo. Um lugar estranho e sinistro. Uma coisa que vocês precisam fazer. Acabou de abrir o compilador, isso daqui se chama compilador. Por que ele é um compilador? Porque ele pega o código que você vai criar aqui dentro, interpreta esse código, tenta encontrar erros, e quando ele não encontra erros, ele executa o seu programa. Isso é chamado de compilação, esse processo. Então, abrir o DevC, vocês vão vir aqui, ó, arquivo. Observem aqui, ó, se a aba fechar projeto está habilitada. Se tiverem ativo aqui, né, você clica e fecha o projeto, porque pode ser que tenha uma coisa estranha aberta aí que vai interferir no projeto novo. Então, fecha, vem aqui arquivo novo, arquivo fonte, e esse arquivo fonte aqui é onde nós vamos codificar. Então, seguinte, toda vez que for criar um programa, por regra, nós precisamos montar a estrutura básica do código. Na linguagem C, a estrutura básica do código, ela é assim, ó, include stdio, .h. O que significa essa linha de include stdio.h? Ela é uma biblioteca da linguagem C. Biblioteca é como se fosse um arquivo externo que possui todas as configurações, parâmetros e diretrizes para você criar um programa básico. Então, existem bibliotecas para fazer cálculos matemáticos avançados, existem bibliotecas para fazer conexão com banco de dados, e essa daqui sempre vai ser usada, porque ela é a biblioteca base. Feito isso, a gente cria uma função que se chama int_main_void. Uma função tem abertura e fechamento. Ó, abriu, fechou. Significa que toda a lógica do seu programa vai estar dentro dessa função, ou seja, todas as regras, todos os cálculos, todos os passos que vocês aprenderam a criar dentro do diagrama de blocos, voltam aqui dentro dessa grande função que se chama main, int_main_void. Antes do fechamento, vocês vão colocar a palavrinha return 0, que funciona como se fosse uma pausa na execução do processo, para que vocês consigam ver o retorno do seu programa. Então, foi fazer um programinha, tem que colocar esse código básico aqui. Entendido? Isso, Isabela. Vamos ver o que colocaram aí. É possível criar uma nova biblioteca? Sim, é possível criar biblioteca, Samuel.
é uma parte mais avançada da codificação. Sempre que começar um programa, tem que colocar a biblioteca e essa função? Exatamente. Todo programa que vocês fizerem, vocês já vão guardar esse código. Ó, a professora vai colar aí. Colocar esse código para começar o programinha. Onde fica no teclado essa setinha? Qual setinha? É o símbolo de menor aqui? Fica ali embaixo, perto da barra de espaço. Ana, achou? Perto dos 2 pontos. Muito bem. Perto da barra de espaço embaixo. Menor, maior. A maioria dos teclados sim. Bom, depois você dá uma fuçadinha aí, porque não tem como o teclado não ter, tá bom, Ana? Então, voltando lá no meu desenvolvedor de código, vocês vão fazer um teste, né? Seria o primeiro teste para você ver se seu compilador está funcionando. Então, vamos escrever uma mensagem na tela, por exemplo. Print F. Bem-vindos à aula de linguagem C. Ó, então, regras. A linguagem, ela é case sensitive. O que é case sensitive? Os códigos, que são palavras em inglês, que fazem a linguagem funcionar, elas são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Percebam que tudo que tem a ver com o código aqui, ó, tá em letra minúscula. Então, printf é uma função da linguagem C para escrever na tela. Aí, aquilo que você quer escrever para o usuário, né? A gente vai mandar recadinho na tela, devolver recadinho. Aí não tem essas regras do case sensitive. Você pode escrever maiúsculo, minúsculo, mesclado, porque é aquilo que o usuário vai ler. Para você quebrar linha na linguagem C, você coloca /N. Então, aqui, ó, printf... Bem-vindos à linguagem C, quebrei a língua. Aqui embaixo de novo, ó, printf, primeira aula, /N, barra invertida, quebra a linha. Final de linha, com raríssimas exceções, sempre precisa desse carinha aqui, que é o ponto e vírgula. Então, esse é o primeiro teste que vocês vão fazer aí quando forem testar o compilador de vocês. Manda um recadinho. Acabou de digitar o código, aqui os alunos erram bastante por distração. Então, você vem aqui, arquivo, salvar, coloca um nome para o seu programa, por exemplo, aula 1, e aqui embaixo, aqui que o pessoal se confunde, ele deixa nativo como C++, mas você tem que vir aqui e trocar para C, ó, C source file. Então, aula 1, C, salvar. Beleza? Por que isso, amores? Porque é uma linguagem que serve para criar código C e código C++, que é outra linguagem de programação. A gente está programando em linguagem C, tá bom? Sempre quando for escrever, vai ter que colocar o printf. Se você for escrever na tela, Inara, para o usuário que está usando o programa, sempre vai usar o printf. O meu aplicativo é vermelho, pode ser por conta da versão, né? Porque o meu é para o Windows 10, vocês podem ter baixado do Windows 7, por isso. Ó, vamos lá. Então, primeira etapa, abre o arquivo. Segunda etapa, digita o código. Terceira etapa, salva. Lembrando que tem que salvar em linguagem C. E aí a gente vai fazer uma coisa que é compilar o programa. Olha que baratinho. Aqui tem um desenho, ó. Compilar, que é o F9 do teclado. Então, quando eu clico aqui, olha o que ele faz. Ele abre aqui embaixo uma tela de compilação. E o sonho de todo programador
é ver isso aqui acontecendo, ó. Ele compilou, ou seja, ele analisou linha a linha e falou: erros, 0. Mensagens, 0. Significa que ele não achou nenhum erro. Se ele compilou, apareceu erro 0, você pode executar o programa, ó, que é o botãozinho do lado, compilar e executar. E aí, ele roda o seu programa em ambiente DOS, né, porque é uma linguagem de base. Bem-vindos à aula de linguagem C, primeira aula. E aí, quando você dá Enter, ele fecha a janelinha. Olha o que teria acontecido se a professora, sem querer, o que é muito fácil errar, né, tivesse esquecido de colocar um ponto e vírgula. Olha como essa linguagem é metódica. Aí eu venho, compilo, e ele meteu-me um erro na tela, ó. Ele fala o seguinte, aí vocês têm que começar a interpretar erros, né? Ele falou assim, ó. Eu sei que todo mundo vai falar, mas eu não sei inglês. Não saber inglês não é um empecilho para programar, porque a gente vai acabar decorando algumas palavras base, né? E aí a gente vai trabalhando com algumas deduções também. Olha o que ele falou assim, ó. Esperando um ponto e vírgula before return. Perto de return. E ele vem e grifa aqui, ó. Então, ele te dá um parâmetro de onde está o erro. Parece que está no return 0, não é? Mas não. Enquanto você não corrigir o erro, você não consegue executar esse programa. Então, eu volto aqui, ó, ponto e vírgula. Quando corrijo, eu tenho que compilar de novo até aparecer erro 0. Beleza? Então, esse programa com erro 0 pode ser executado. Olha lá. Beleza, turma, até aqui? Isso, Isa. O ponto e vírgula no C é tipo a vírgula do Python. Isso aí, legal, Isabela, que você estava mexendo no Python. Beleza. Ok? Essa é a primeira etapa, podemos seguir? Sim. Então tá bom. Agora vamos pegar aqui, a professora vai abrir a apostila. Ana, posso perguntar uma coisa? Você está tentando acompanhar enquanto eu explico? Porque eu acho que é aí que você está se perdendo. Então, primeiro foca só na explicação aqui. Quando terminar a aula, aí você vai lá e faz os testes, tá bom? Mas a compilação é aqui, ó. Aqui em cima. Olha os botõezinhos coloridos aqui, ó. Compilar, 4 botõezinhos coloridos e executar aqui do lado, minha flor. A professora agora vai abrir um diagrama de blocos que nós criamos lá atrás. Deixa eu ver se eu acho aqui. C2 pontos, diversos, Capivari, aulas, lógica de programação, diagrama de blocos. Olha esse diagrama de blocos aqui, ó. Estão vendo o desenho do diagrama de blocos? Ok? Estão vendo? Sim, tá. Ó, então eu tenho o diagrama de blocos aqui que vocês já aprenderam a fazer, né? Aí tem a entrada, significa que eu estou entrando com a variável A e B. Tem o processamento, que eu faço um cálculo matemático dentro da variável x, eu mando somar A com B, e depois eu exibo o resultado da soma aqui embaixo. Análise que nós precisamos fazer. A primeira análise que você faz é: quais são as variáveis envolvidas?
Então, eu tenho aqui, ó, variável A, variável B e variável X. Elas são variáveis que vão ser usadas num cálculo de soma. Então, como eu vou somar, eu estou trabalhando com números. Esses números, eles podem ser inteiros, que seria a palavra, vou apagar aqui, tá? Que seria a palavra int, inteiros, 1, 100, caiu isso na prova, né? 1, 100, 1000, 1050, isso seriam inteiros. Ou variáveis floats, float, que são variáveis que têm a casa decimal. Por exemplo, sua nota 5,5, seu peso 65 kg,50, sua altura 1,65 m. Então, quando tiver casa decimal, a gente usa float. E quando for número inteiros, a gente usa int. Bom, novamente, digamos que eu esteja agora criando um programa do zero. Eu teria colocado a estrutura base de novo, que vocês já aprenderam. E vou fazer a declaração de variáveis, todas as variáveis que estão envolvidas no diagrama de blocos. Então, é A, B e X. Eu vou declarar elas como int nesse exemplo. Int A, vírgula, B, vírgula, X, ponto e vírgula. Na linguagem C, quando você for declarar as variáveis, embora no diagrama de blocos ela apareça em letras maiúsculas, para transcrever para a linguagem C, você coloca em letra minúscula. É uma regra de linguagem, tá bom? Olha só. Int ABC, ABX, né? O que o programa fala? Fala que eu preciso receber, entrar com o valor de A e B. Olha o que eu vou fazer. Printf. Eu vou escrever na tela da pessoa. Digite 2 números. Quebra linha. Ponto e vírgula. Então, eu estou mandando um recado para quem está usando o programa digitar 2 números. Chegou o momento que eu preciso pegar o que o usuário digitar e guardar dentro da variável, dentro da gavetinha. Esse processo de capturar o que foi digitado, nós chamamos de scanf. Vou aumentar aqui a fonte para vocês. Ó. Olha a palavrinha, scanf, scanf. Aí você quer 2 números, scanf, percentual de, vírgula, e comercial A. O que essa linha de código faz? Ela fala, capture o valor digitado para uma variável do tipo inteira. Por isso aqui eu coloquei percentual de. Um minutinho só, gente. Oi, lindo. Tô dando uma aula, amor. Tô caminhando, mas tô bem atordoada ainda. Tá, mas tá tudo bem. Obrigada, tchau. Beijo. Então, aqui, gente, quando você está trabalhando com variável inteira, aqui você coloca percentual de, para ele capturar uma variável inteira. Abre aspas, fecha aspas, separa com vírgula e coloca o E comercial para o compilador entender que você vai jogar dentro da variável A. Então, digite 2 números, scanf para a variável A. Scanf, percentual de, para a variável B. Ok? Entenderam para que serve o scanf? Bugou tudo no entendimento ou bugou sua máquina, Caio? Entendi, João. Travou? Tá. Eu vou falar de novo, tá? Eu falo de novo. Tá, voltando para a tela. Toda vez que você pedir para alguém digitar um valor e você quer guardar esse valor numa variável, você precisa usar a função scanf.
Essa função scanf, ela precisa informar qual é o tipo de dados. Então, se você quer resgatar A e B, e elas são do tipo int, você coloca aqui percentual D, para ele entender que vai resgatar um inteiro. E coloca e-comercial, o nome da variável que você quer guardar o valor. Nesse caso, olha o que vai acontecer, vou compilar. Compilei, ó, nenhum erro, então agora eu posso rodar. Digite 2 números, ó, 5, eu vou dar Enter. 8, vou dar Enter. Ele pegou o 5, guardou dentro da variável A, pegou o 8, guardou dentro da variável B. Belezeira? Não, o input não é um código da linguagem C aqui, tá bom? Cada linguagem tem a sua sintaxe, Isabela. A sintaxe é como se escreve o código. Então, as novas regras dessa linguagem, elas são diferentes de algumas outras, tá bom? Percebam que eu tô com o pescoço torto, gente, ai que horror. Ok? Tá, então interpretando ainda o diagrama de blocos, que até é uma dúvida que o Jean falou para mim que tá tendo dificuldade, ó. Então, entra A e B, que é aquele processo que a gente acabou de fazer no código, e agora calcula, ó, x recebe A mais B. Então, vamos continuar aqui, ó, x recebe A mais B. Então, vai ficar assim, ó, x recebe, vira igual agora a mais B. Acabei de fazer um cálculo. Quando eu acabei de fazer o cálculo, observem que eu tenho também um objeto para exibir o valor da variável x. Novamente, se eu quero exibir algo na tela, escrever na tela, não tem como, Léo, guardar 2 números numa variável só. Não. Vamos ver mais dúvidas. Exato, Pedro. Se você colocar, por exemplo, 10 Enter, 20 Enter, ele vai guardar só o 10 e o seu programa vai bugar, porque ele não vai achar uma outra gaveta para guardar o 20, tá bom? Na verdade, ele só vai guardar o primeiro e depois vai dar um erro no código. Voltando no diagrama de blocos, olha só, eu tenho aqui agora uma exibição do valor. Para exibir esse valor, eu venho aqui e coloco printf de novo, ó, printf. Vou escrever um texto, ó, a soma é. Por enquanto, não vamos acentuar texto aqui, tá? Eu vou ter uma aula só para ensinar acentuação. A soma é. Olha só. O texto que você vai colocar fica entre aspas. A soma é, vírgula. E aí, a gente vai fazer uma associação lógica. Eu quero imprimir a soma aqui. A soma é... Eu tenho que falar qual é o tipo de dados que vai ser impresso. Então, é percentual D. A soma é percentual D. Fecho aspas, vírgula, o nome da variável associativa, que é x. Então, é como se, no lugar do percentual D, que é a formatação de tipo, entrasse a variável x. Vou compilar de novo esse código. Não deu erro. Vou executar. Vamos ver se ele vai conseguir somar. Digite 2 números, 8 e 42. A soma é 50. Ou seja, o programa conseguiu fazer o que eu precisava. Entenderam aí o processo? Da hora, né? Ele vai começar a fazer, ter inteligência seu código. Muito bem. Vai ficar ótimo mesmo, João. Vai dar para fazer coisa bem bacana. Então, eu vou copiar esse código aqui, que é um bom código para vocês guardarem de exemplo. Vou colocar aqui para vocês.
uma coisa que o código faz, tá vendo que entre a abertura do bloco e o fechamento, ele colocou 3 espacinhos aqui, ó? Isso é importantíssimo. Isso é chamado de indentação. Indentação, palavra nova, hein? Por quê? Quando você indenta o código, fica muito fácil entender onde começa e onde termina. Essa prática de indentação a gente vai usar bastante, principalmente quando começarmos a usar comandos mais complexos, como o if, o while, e aí ajuda muito na visualização do código, tá bom? Gente, tentando melhorar esse programa, se eu quisesse, por exemplo, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Eu poderia vir aqui, ó, então vamos melhorar o nome das variáveis. Em vez de x, eu vou colocar soma, em vez de subtração, que é sub, multi para multiplicação e dividir para divisão. Eu não posso colocar div aqui, ó, div, porque div é uma palavra reservada da linguagem. Então aqui eu vou colocar dividir. Ó, variável A, B, soma, sub, multi, dividir. E agora vamos fazer uma nova análise. Quando eu... Isso aí, Elô, indentação. Sim, sempre tem os PDFs da aula, tá, João? Eles vão ficar lá. Na aula da semana que vem, que vai ter exercício, vai estar com o PDF, com a explicação, e aí o exercício proposto. Indentação, isso mesmo, Elô. A forma de falar é essa. Fale, Rai. Pode falar. Em que formato que ele salva? Em ponto C. Por isso que na hora de salvar lá, Pedro, tem que tomar cuidado e escolher salvar e habilitar a opção C. Aí ele salva ponto C. E aí quando você manda executar, ele gera internamente um arquivo .exe, que é o arquivo executável. Rai, queria perguntar alguma coisa? Sim, Rai, essa é a ideia. Inclusive na aula que vem eu vou deixar 2 exercícios para vocês, que é pegar um diagrama de blocos e transformar em código C. Então aí você interpreta o que foi feito e transforma em código. Por isso que a gente teve aquelas aulas aprendendo um pouquinho de diagrama de blocos. Tô gravando a aula, sim, Otávio. Sim. Qual a diferença do C e do C++? O C e o C++ têm uma diferença. Essa linguagem C é a linguagem básica, que é usada em todas as universidades para ensinar os conceitos iniciais. Ela é chamada linguagem estruturada. A partir da linguagem C++, ela fica dentro dos conceitos da orientação ao objeto. Então, a forma de programar, as bibliotecas são diferentes. Tá? Ela muda o paradigma, a forma de se programar. Mas a gente sempre começa da linguagem C, tá? Em qualquer universidade, vocês aprenderiam a partir da linguagem C. Mas muito bem colocado, viu, Rayane? É isso que nós vamos fazer. Pegar diagramas de blocos que já foram construídos, que vocês já conseguiram entender a lógica e transformar eles em código, tá bom? Então, voltando aqui no meu programa, agora eu estou criando o programa, né? Para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Só que agora a gente tem que fazer uma nova análise, galera. Quando você mandar dividir, não tem chance de dar um número picado? Por exemplo, 5 dividido por 2. Não vai dar um número inteiro. Então, se existe a possibilidade de, entre seus cálculos, acontecer um resultado com casa decimal, você muda o tipo de dado da variável para float. Olha lá, então aqui vai ficar float
digite 2 números. E aqui, ó, aonde era percentual D, você muda por percentual F. Percentual F. Ó, que bacaninha. E aí a gente vai continuar. Como agora não tem mais a variável x, ó, eu transformei ela em soma. Soma recebe A mais B. Aí eu imprimo. A soma é percentual F, porque a variável agora é float. Entenderam? Turma, por que eu mudei para float agora? Daqui a pouco a gente vai arredondar. Tem essa questão de arredondar também. Tá. Ó, se um dos cálculos envolvidos retornar float, você deve transformar as variáveis em float. Então, a primeira coisa que é o soma eu já fiz, agora sub. Sub recebe A menos B, ponto e vírgula. Aí vamos lá, printf, a subtracão é percentual F, vírgula, sub. Parando um pouquinho, olha que eu nem terminei o programa. Eu quero que vocês analisem esse código que está na tela e encontrem um erro nele. Vamos ver quem acha o erro primeiro. Tá faltando as aspas do percentual F. Tá faltando as aspas, Isa? Vamos ver. Não, onde? Bem aí, percentual F. Aqui? Tem aspas, ó. Não é isso, não. Não? Não. Vamos lá, tá valendo ainda. Encontrem o erro no código da professora. Podem ligar o áudio, porque eu não tô vendo o que vocês estão escrevendo no bate-papo, tá? Desse jeito que eu tô trabalhando aqui, eu não vejo o que vocês estão escrevendo. E aí? Analisa linha a linha. Seria que na linha de sub igual a 1 menos B, o 1 não é uma variável? Boa! Então, aqui não seria 1 menos B, seria A menos B. Muito bem. Tem mais um erro, galera. Parabéns aí por ter achado esse. Tem mais um erro. É até fácil, hein? O espaço aí no sub, porque o x está com espaço, sub não. O x está com espaço. Aqui se fala? A soma é Isso não percentual interfere, x. tá? Não interfere, mas por uma questão de elegância do código, é melhor deixar sem o espaço aqui. Mas não é esse o erro. Tem mais uma coisa aí. Vamos, meninas! Analistas de plantão, achem o erro da professora. Tá faltando uma aspas antes da porcentagem F aspas. Barra N, não tem barra N. Ah, não, tá, esquece. Boa, dá para colocar barra N também, tá? A soma é percentual F barra N, para quebrar uma linha. Antes de escrever a subtração é percentual F. Tá, mas tem mais um erro, que é um erro lógico grosseiro. Analisa linha a linha. Professor, o x não era para ser soma? Muito bem! Quem é que falou aí? Samuel? Muito bem, Samuca. Isso mesmo, ó. A partir do momento que eu mudei o nome da variável para soma e joguei o cálculo dentro da variável soma, x não existe mais. Então, aqui vai ficar soma. Muito bem. Então, ficou assim, ó. A soma é percentual F barra N soma. Peguei a variável subtração e fiz a subtração. Imprimi a subtração. Agora, vamos fazer a multi. Multi recebe A vezes B. Imprimo a multiplicação. Printf A múltiplo. Isso daqui você pode escrever o que você quiser, tá? É o recado que você tá dando para o usuário. É percentual F, vírgula, variável multi.
Chegou a hora de dividir. Div, recebe A barra, que é a divisão, B. Escreve printf, a divisão é percentual F, vírgula, div. Por regra, a cada impressão, a gente faz uma quebra de linha aqui no final, ó, barra N, faz uma aqui também, barra N. Eu vou rodar e vocês vão ver que vai ficar feio uma coisinha. Ó, compilou, tem erro, porque a variável, ó, olha, deu erro, porque não pode usar div. Eu escrevi dividir aqui, ó. Então, dividir, aqui também é dividir. Compila, 0 erro, vamos rodar. Digite 2 números, 2, 8. A soma é 10, a subtração deu menos 6, a multiplicação deu 16 e a divisão deu 0,25. Visualmente, embora logicamente esteja correto, ficou com esse monte de casa decimal. Então, o percentual F permite que você formate na hora que for fazer o printf. Então, printf, a soma é percentual F. Aqui você coloca percentual.2F. 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 Com isso, nós vamos ter 2 casas decimais nesses cálculos, ó. A soma é 10, a subtração é 6, a multiplicação 16, a divisão é 4. Entendido? Percentual D é para int, que são números sem vírgulas. Percentual F é para float. Muito bem. Isso, Kaique, se você colocar percentual.3F, ele fica com 3 casas decimais. Certo? Interessante. Isso aí. Ó, uma outra coisa que vocês precisam criar o hábito. Como vocês são iniciantes, vocês vão começar a imprimir, digitar o código, aí quando vão estudar não lembram mais o que fizeram. Então, a linguagem C, ela trabalha com comentários. Os comentários, você pode colocar acima daquilo que você quer, ó. Então, você vem aqui, ó, barra, barra. Se você colocar barra, barra, isso daqui não vai ser compilado. É como se fosse uma anotação, uma explicação. E aí você pode explicar aquilo que vocês mesmos estavam falando aí, ó. Float é para número com vírgula. E int para inteiro. Ok? Tem uma outra forma que você faz comentário também, em que você coloca barra asterisco, asterisco barra. Então, isso aqui é um comentário de linha, uma explicação curta, ou quando você coloca sim, barra asterisco, asterisco barra, você pode fazer uma explicação mais longa. Por exemplo, percentual.2F formata com 2 casas decimais. Percentual.3F formata com 3 casas decimais. Então, se você tem um comentário com mais de uma linha, você coloca ele no comentário de bloco. É importante para você fazer algumas observações no seu código, tá bom? E o legal é que tudo aquilo que tiver no comentário, o compilador ignora, só fica para você, leitor do código. Tem uma apostilinha, Isabela, semana que vem, quando vocês, quer dizer, assim que terminar a aula, eu já deixo pronta a aula da semana que vem. Então, no final dessa aula, vocês vão ter lá a apostila nova, tá? E os 2 exercícios.
tá bom? Float, o que é float? Ponto flutuante, aquele que tem vírgula, variáveis com vírgula. Sempre que tiver números que guardam a vírgula, assim, ó, 10.5, 16.70, são números com casas decimais, e se tem casa decimal, eles são float, tá? Vou voltar aqui na apostila, vamos ver se tem mais um exemplo. Ó, como que seria transformar isso em código? Eu tenho duas variáveis, mais a variável m, todas elas podem ser int, porque eu só estou multiplicando e não vai dar número quebrado, ó, pela lógica aqui. Ok? Terminou de fazer um programa, ó, terminou, você vem, salva ele, né? Guarda aí no seu arquivo e pode abrir um novo aqui, ó, novo arquivo fonte. E aí, ao começar outro, você faz tudo de novo, include stdio.h int main void, abriu, return 0, e aí você começa aqui a criar de novo o seu novo código, tá bom? Vamos fazer agora aquele exemplo em que a pessoa faz uma compra, fala em quantas parcelas quer pagar e informa qual o valor da prestação. Então, eu vou colocar um comentário aqui de bloco, ó. Comentário de bloco. Crie um programa que receba o valor de um produto e a quantidade de parcelas e informe o valor de cada prestação. Então, de acordo com esse enunciado aqui que eu coloquei no meu bloco de comentário, eu preciso de quais variáveis, gente? Ó, um programa que receba o valor de um produto e a quantidade de parcelas para informar o valor de cada prestação. Vamos ver. Contribuições. Quais são as variáveis que eu preciso? Valor do produto, muito bem, Isabela. Então, a gente poderia colocar VR produto, né? Porque a variável não pode ter espaço. Muito bem. O que mais? Não tem juros não, Pedro. O enunciado fala que é só para descobrir qual é o valor de cada prestação. E parcelas, isso, Otávio. Quantidade de parcela, prestações. Muito bem. Então, como eu estou tratando de dinheiro, dinheiro sempre é float. Então, vai ser float, VR do produto, vírgula, parcelas. Aí o programa vem aqui e começa, né? Ó. Printf, digite o valor do produto, barra N. Scanf, percentual F, porque é float, e comercial para VR do produto, ponto e vírgula. Printf, digite a quantia de parcelas, barra N. Scanf, percentual F, e parcelas. Ó, essa variável tem que ser idêntica ao nome que eu colocar aqui. Essa variável idêntica ao que eu coloquei aqui. Se eu colocasse sem o S, já ia dar erro. Então, beleza. Digite o valor do produto, digite a quantidade de parcelas. Eu preciso descobrir o valor da prestação. Então, eu vou ter uma variável de cálculo aqui, ó. VR prest. O nominho você pode inventar aí. VR prest recebe valor do produto
dividido pela quantidade de parcelas. Fiz o cálculo e agora vou escrever o resultado final. O valor da parcela é percentual.2f, VR preste. Ponto e vírgula. Tá vendo que de acordo com o enunciado, o programa vai diferindo, né? Tem variáveis diferentes, tem cálculos diferentes, não tem uma regra. Alguém acho que perguntou aí, sempre vai usar multi, soma? Não, depende do problema, tá bom? Vamos ver? Poderia colocar percentual.2f porque não tem terceira casa decimal em dinheiro? Sim, vai colocar percentual.2f. Não coloca o acento ainda, né? Eu coloquei acento, verdade. Por enquanto a gente vai trabalhar sem acento. Vamos compilar e ver se funciona? Compilou. Quando eu fui compilar, como eu não tinha salvo, ele pede para salvar. Aula 2. Lembre que tem que trocar aqui para C, ó. C source file. Salvar. Aí ele já manda para compilação. 0 erros. Vamos rodar. Valor do produto. Eu comprei um produto de R$500. Eu quero pagar em 4 parcelas. O valor da prestação vai ser de R$125. Joinha. Programa funcionando sem erro. Entenderam que de acordo com o problema, você analisa o que precisa de variável, o que precisa de cálculo, o que precisa ser impresso? Entenderam? Gostaram, gente? Gostoso, né, Ana? Começar a ver o programa nascer? Legal. Então, tá bom. Eu acho que pra gente começar, essas explicações de hoje estão na medida certa. Terminando aqui, eu já vou lá colocar a apostila para vocês, tá? Vou criar a aula da semana que vem. E na aula da semana que vem, vocês vão ler a apostilinha e vão criar 2 programas para a professora como exercício, tá bom? E aí eu não vou estar presente, é aquele exercício que eu corrijo em casa depois. Alguma dúvida? Tranquilo? Eu acho que vocês não vão resistir, né? Já vão querer criar os programinhas hoje, agora e testar. Bem melhor que fluxograma. Agora vocês estão programando de verdade, Pedro. Agora dá pra fazer umas competições bacanas aí no segundo bimestre, né? Elo, é verdade. Você vai ver, vai dar erro, Elo. Esquece um ponto e vírgula e aí você não vai achar seu erro, começa a surtar mesmo. É normal. Programa pra tudo. Entendeu? Raia a aula, tranquilo? João, Ana, fiquei bem feliz com sua prova, Ana Skin. Muito boa foi sua prova. João Lennon apareceu na aula hoje, João? Fala um oi aí, meu. Você é o cara mais requisitado do Instituto Federal. Não some de novo não, hein? Ele tá presente hoje. O ponto e vírgula? Eu acho que por enquanto, ó, dá pra criar uma regrinha, ó. Por enquanto, tudo que tiver aqui dentro, ó, por enquanto, tá? Porque depois não. Tudo que tiver aqui dentro, acabou de criar o programa, confere se colocou ponto e vírgula no final de todas as linhas. Senão vai dar erro. No Excel usava também, Otávio? Teste de lógica. Tá. Então tá bom, amores. Eu vou encerrar a aula aqui, tá bom? E já vou deixar a aula pronta lá pra vocês da semana que vem. Tchauzinho. E vamos programar. Tchau. Tchau, turma. Tchau, Vitória. Peraí. Não sai ainda não saiam. Jean.
Hoje eu falei pra você, ontem eu falei pra você, você tá aí ainda, Jean? Não tá mais. Jean? Difícil, hein? Cadê o Jean? Não tá aqui? Saiu já o Jean? Jean, fale comigo. Você está aí, fale comigo. Tá aqui, mas sumiu, vazou na poeira, é verdade. Só deixou ligado o computador e vazou, né? Ai, ai, ai. Já fiz chamada, já. Pessoal, ó, vez ou outra vai acontecer isso. Eu chamar alguém e a pessoa não tá aqui e deixou só ativo. Muito chato. Jean, tá tendo as oportunidades de resgate, mas não rola, né, Jean? Então tá bom. Gente, tchau, viu? Fiquem com Deus e vamos praticar a programação. Beijocas.